estamos ao vivo. Hare Krishna. Vamos ver como estamos aqui. Vamos cantar um pouco. Vamos chegando, as pessoas estão chegando. Fala aí como é que tá a conexão, o som, a imagem. Aqui. Um pouco mais de luz. Tá falhando aqui um pouco. Eita, piorou. Vamos ver se fica. Bom, vamos cantar um pouco. Quantas pessoas vão chegando. A imagem está bem, ok. O som está com ruídos. Ah, tem um ruído aí. Eu não sei o que fazer. Deixa eu ligar aqui. Bom, tá dando para ouvir aí. Bom, aqui fora não tem nada, mas tem um sonzinho aí por trás, né? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Ok. Então vamos lá. Então um pouquinho. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yasodanandana Brajajanarandana Sodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yasodanandana Brajajanarandana Sodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira
Taraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ora Premanande. Viva o. Então, parece que tem um ruído aí por trás, não sei o que é isso. Vamos ver aqui. Então vamos em frente. Hare Krishna, Pedro Paulo, Fernando Araújo, estamos aí. Então, dando continuidade aqui à leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então nós estamos continuando aqui. Estamos no canto 3. Canto 3, capítulo 22, verso 35. Então, o verso em sânscrito é o seguinte: Yata yamastasyasam yamasvantarayapanaha Srinvato dhyayato Vishnu Kurvato bruvata kataha. De novo. Ayatayamastasyassam yamasvantarayapanaha Srinvato dhyayato Vishnu Kurvato bruvata kataha. Então a tradução palavra por palavra. Ayata Yamaha, tempo jamais perdido. Tássia, de mano, Assam, estivessem. Yamaha, as horas. Swantara, a duração de sua vida. Yapanaha, chegando ao fim. Srinvataha, ouvindo. Dhyayataha, contemplando. Vishnu, do Vishnu. Kurvataha, agindo. Bruvataha, falando. Kataha, os tópicos. Então, tradução e significado dado por Srila Prabhupada. Em consequência disso, a tradução, embora a duração de sua vida gradualmente chegasse ao fim, sua longa vida, que abrangia uma era Manvantara, não foi gasta em vão, uma vez que ele sempre se dedicou a ouvir, contemplar, anotar e cantar os passatempos do Senhor. Então, vou ler de novo a tradução. Em consequência disso, embora a duração de sua vida gradualmente chegasse ao fim, sua longa vida, que abrangia uma era Manvantara, não foi gasta em vão, uma vez que ele sempre se dedicou a ouvir, contemplar, anotar e cantar os passatempos do Senhor. E bom, então o significado: assim como a comida recém-preparada é muito saborosa, mas se torna rançosa e insossa se guardada por 3 ou 4 horas, da mesma forma a existência do gozo material pode durar enquanto a vida seja viçosa, mas na parte derradeira da vida
tudo se torna insípido, e tudo parece ser vão e doloroso. A vida do imperador Swayambhuvamanu, no entanto, não era insípida. Conforme ele envelhecia, sua vida mantinha-se viçosa, como no início, por causa de sua contínua consciência de Krishna. A vida de um homem em consciência de Krishna é sempre viçosa. Afirma-se que o sol nasce de manhã e se põe à tarde. E sua função é reduzir a duração da vida de todos. Porém, a alvorada e o crepúsculo não podem reduzir a duração da vida de quem se ocupa em consciência de Krishna. A vida de Swayambhuvamanu não se tornou rançosa após algum tempo, porque ele sempre se ocupava em cantar sobre o Senhor Vishnu e em meditar nele. Ele foi o maior dos yogis, porque nunca desperdiçou seu tempo. Aqui se menciona especialmente que Vishnu Kurvato Bruvata Kataha. Quando falava, ele só falava de Krishna e Vishnu, a personalidade de Deus. Quando ouvia algo, era sobre Krishna. Quando meditava, era em Krishna e em suas atividades. Afirma-se que sua vida foi muito longa, ou seja, durou 71 yugas. Uma yuga completa-se em 4.320.000 anos. 71 desses yugas é a duração da vida de um mano. E 14 de tais manos vêm e vão em um dia de Brahma. Por toda a duração de sua vida, 4.320.000 vezes 71 anos, Mano ocupou-se em consciência de Krishna, cantando, ouvindo sobre Krishna e meditando nele. Portanto, sua vida não foi desperdiçada, nem se tornou insípida. E bom, Prabhupada aqui. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshumiritam Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Tunani. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tunani. Vanchakalpa Darubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. Então, vou ler de novo a tradução do verso. Em consequência disso, embora a duração de sua vida gradualmente chegasse ao fim, sua longa vida, que abrangia uma era manvantara, não foi gasta em vão, uma vez que ele sempre se dedicou a ouvir, contemplar, anotar e cantar os passatempos do Senhor. Jai. Então, bom dia a todos que estão aí. Vamos comentar um pouco aqui sobre esse verso. Foi assim um presente de Krishna esse verso hoje, né? E esse significado, porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando, né?
de não desperdiçar nossa vida. O tema de hoje é exatamente esse, né? Aqui do final do significado fala: Mano ocupou-se em consciência de Cristo, né? Cantando, ouvindo sobre Cristo e meditando nele. Portanto, sua vida não foi desperdiçada, nem se tornou insípida. Então é isso, né? Vida consciente de Krishna é vida boa. E Swayambhuva Mano, como todos os manos, né? Que um dia de Brahma, como o Prabhupada explica aqui no significado, aparecem 14 manos. Os manos, eles orientam os seres humanos, né? Então tem as instruções de mano para os seres humanos terem uma vida próspera e saborosa, né? Aí como fala aqui, não é para ser desperdiçada nem insípida. Essa é a característica de uma vida saudável, né? É que nem o alimento, como o Prabhupada começa a explicar aqui, né? O alimento, quando ele vai perdendo as suas propriedades, seus nutrientes, ele vai ficando insosso, né? Rançoso, insosso, ele vai perdendo o gosto. Então, se a nossa vida está sem gosto, sem graça, é porque tem alguma coisa errada. Não está saudável. Tem que estar saudável espiritualmente, materialmente, em todos os sentidos. E tem uma. A gente estava falando, né, desses números aí, comentar um pouco sobre esses números, que são 14 manos, é um dia de Brahma. Né? Imagina a vida de Brahma. E cada mano vive 4.320.000 anos nossos aqui, vezes 71. Então, vamos dizer, se a gente for viver 71 anos, o humano ele vive 4.320 vezes mais do que uma pessoa que vive 71 anos. Ele vive 4.320.000 anos vezes 71. Né? Então é 4.320.000 anos mais do que uma pessoa que vive 71 anos. Né? Que já é uma boa média, né? A maioria nem chega nisso. Então, agora, não adianta viver muito e desperdiçar, né? Então, esse é o ponto aqui, é esse. Não, que ele ficou, mano, foi glorificado aqui no Bhagavata. Não porque viveu muito, mas porque viveu bem. Né? Porque viveu consciente de Cristo, aproveitou bem essa vida. E a vida foi sempre saborosa, né? Sempre viçosa, como o pai explica aqui no significado. Né? Tá, para quem está consciente de Krishna ou buscando essa consciência, a vida sempre tá sempre viçosa, sempre tem um gosto e está sempre tendo conquistas, porque a vida espiritual ela, ela nunca chega ao fim. Né? É uma conquista a cada dia, a cada minuto. Né? Isso é a característica da vida espiritual. Você não chega a, a realizar e acabou. Né? Não tem essa possibilidade. Por isso que a Bhagavad Gita, quando Krishna falou, ele fez
todos os arranjos para falar num momento bem propício. E o momento propício foi antes de uma batalha. E o pessoal, poxa, mas antes de uma batalha falar sobre, né, paz, amor por Deus e autorrealização, antes de uma batalha, viu? Todas as pessoas vão morrer. Mas é, é exatamente isso, para ficar bem estabelecido que a vida espiritual é uma batalha. Uma batalha, a gente tem que estar disposto a travar essa batalha. E essa batalha, ela é feita de muitas lutas, né? Então, vamos dizer, essa guerra é feita de muitas batalhas, né? Então, é uma coisa que a pessoa que entra nessa batalha, ela vai conquistando a cada dia a sua vida espiritual. Então, o avanço espiritual, ele, ele existe na medida que a gente está se esforçando por ele, se esforçando para avançar. Então, esse é o ponto-chave. Inclusive, na execução do nosso processo, e na japa, né, que é o processo que a gente faz todos os dias, que a gente pratica para alimentar essa nossa vida espiritual, esse processo da japa tem que ser feito com esse ímpeto de estar sempre buscando Krishna, buscando executar, repetir o mantra, repetir o Mahamantra, o Mahamantra Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que a gente sempre repete. É, se a gente está realmente se esforçando para fazer essa conexão e empenhado nisso e, e com essa consciência de que não, eu quero Krishna e ele está nesse mantra, né? E tudo que eu tenho que fazer é colocar toda a minha atenção nesse mantra, capturar esse mantra, não deixar sair nenhuma sílaba. Como a Prabhupada falava que a gente tem que capturar Krishna, assim como Mãe Yashoda capturou Krishna, né? Correu atrás dele e amarrou ele. Agora, para ela conseguir amarrar Krishna, ela tem que fazer um grande esforço. E não bastou só o esforço. Ela estava se esforçando, suando e tentando amarrar e nunca conseguia, né? Aquela luta dela, né, de tentar amarrar Krishna, e sempre faltava 2 dedos, né, para a corda alcançar toda a circunferência da barriga de Krishna, né? Então ela aí pegava mais corda, e sempre faltava 2 dedos. E os acharyas explicam que esses 2 dedos, um é o esforço, são 2 coisas essenciais para a gente conseguir amarrar Krishna. O nosso esforço pessoal, e outro é a misericórdia de Krishna, que ele dá quando ele quer, mas ele quer ver o nosso esforço. Então, é dito que Mãe Yashoda só conseguiu quando ela persistiu e fez a parte dela, fez todo o esforço, suava, e aí Krishna chegou a um ponto e falou, tudo bem, vou deixar ser amarrado. Então ele deu essa misericórdia. Então a gente conta com essa misericórdia de Krishna, mas a gente precisa fazer o nosso esforço. E esse esforço pela vida espiritual é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que vai evitar que a gente desperdice essa vida. Porque se a gente não faz esse esforço
por preguiça ou por teimosia, né? Também é outro fator. São dois fatores que atrapalham muito a vida espiritual, né? Ou a pessoa é teimosa, não, não, isso aqui eu não faço, isso aqui não, eu gosto é assim mesmo, e mantém às vezes certos hábitos que estão atrapalhando, que estão impedindo até o avanço espiritual, mas mantém por teimosia. A gente tem que parar e ver o que está atrapalhando, o que é desfavorável, o que é favorável, para não manter coisas desfavoráveis, às vezes por teimosia, ou então por preguiça. Vai deixando. Vai. Então, se a gente, por algum motivo, ou então porque acha que tem coisas mais importantes a ser feitas, imagina se tem uma coisa mais importante nesse mundo. Esse mundo aqui, as coisas que a gente acha muito importantes vão acabar todas. Né? E se a gente. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Que se a gente escolhe, né, o temporário em, em prejuízo do eterno, né? O eterno, o que é? A vida espiritual, né? É a única coisa eterna. Até fala que nesse mundo só tem duas coisas espirituais. É a diva, né, que somos nós, a nossa alma, e o santo nome de Krishna. Então, a gente precisa fazer essa conexão com o santo nome, porque é a única coisa espiritual que a gente pode encontrar aqui nesse mundo. Esse link, né, é o único link que tem para a gente se conectar com a espiritualidade real, né, se conectar com Krishna, se tornar consciente de Krishna. O único link que a gente tem nessa era assim, que realmente viável para nós é o Mahamantra. São os nomes de Krishna, e especialmente o Mahamantra é recomendado para essa era. Então, se a gente escolhe se ocupar em outras coisas, em coisas temporárias, porque a gente não tem, é, em vez de se dedicar a fazer essa conexão espiritual, a gente não acha que não tem tempo, porque tem coisas mais importantes, tem prioridades mais importantes. O que acontece? Vai chegar no final da vida, dessa vida nossa que é tão curta, né? Comparado aqui com essa que a gente está vendo de Mano, que passa assim num estalo, né? Passa muito rápido. Se a gente, nessa vida curta, a gente ainda dá prioridade a coisas temporárias, quando chega o final da vida, a gente fica sem nada. Porque a gente desperdiçou, né, quando a gente está falando, desperdiçou a oportunidade de se conectar com algo espiritual, eterno, criar uma relação, restabelecer nossa relação eterna com Cristo. E aí, em vez disso, a gente optou por fazer outras coisas que a gente considerou mais importante, que a mente cismou de fazer e que não podia se dedicar ao processo espiritual, porque não tinha tempo, não tem tempo. E a gente, por causa dessa teimosia, a gente não aproveita essa vida para fazer essa conexão eterna, para restabelecer essa relação eterna com Krishna. Vai chegar no final, o que vai acontecer? Vamos ficar sem nada. Porque se a gente dedica o nosso tempo só para cultivar essas relações temporárias ou adquirir coisas temporárias, elas são temporárias. E por serem temporárias, vão acabar todas. Né? E vai ficar o quê? Nada, vai ficar só ansiedade, frustração e angústia porque está acabando a vida e já não consegue mais
desfrutar dos sentidos, e aí vai perder tudo, já vai perdendo aos poucos, né? É como fala, a vida vai ficando rançosa. Se a vida é baseada no, no, no prazer desse corpo, ela vai ficando insípida, porque esse corpo vai se deteriorando. Então vai perdendo a capacidade de desfrutar dos sentidos, essas coisas de sentido. Isso é natural, né? A gente é só viver um pouco, a gente vai vendo isso acontecer. E, e o que acontece? Se a gente fica só é, focado nisso e né, nesse prazer que o corpo pode dar através dos sentidos. E essa é a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de alegria. Está tudo baseado nisso, depende disso. Aí é frustração garantida. Né? Porque o corpo. Primeiro que mesmo antes do corpo envelhecer, já tem as tribulações naturais dessa vida. Tem as doenças, tem todos esses problemas, né, que esse mundo, o que não falta é problema, né? E se a gente está focado em resolver esses problemas, essa é a nossa meta, é viver sem problemas, a gente está perdido, a gente está fadado ao fracasso. Então, a única maneira da gente sair bem sucedido nessa vida é cultivando relações eternas, que é a nossa relação espiritual. Cultivando a relação eterna e buscando valores eternos e buscando vida espiritual. Então, o, a fórmula é muito simples. A execução não é fácil, mas a fórmula é muito simples. A gente tem que manter o nosso objetivo na mente, o que queremos. Então, esse é o ponto básico para a gente não desperdiçar a vida. É saber onde é que a gente quer chegar, para poder saber se nós estamos desperdiçando ou não. Então, a gente tem que estar bem claro a nossa meta. A minha meta é voltar para Krishna, é ser consciente de Krishna nessa vida ainda e, e terminar essa vida bem sucedido e o sucesso vai ser é, estar consciente de Krishna, chegar ao ponto de estar consciente de Krishna, antes de abandonar esse corpo, né? Nessa vida mesmo. Então, nós estamos, quem está aqui hoje é, participando né, dessa live, e é porque está buscando algo além de simplesmente satisfazer os sentidos do corpo. Porque né, não tem outra motivação para estar aqui. Pelo menos não deveria ter, né? Porque não tem outras, para desfrutar dos sentidos, tem outras atividades muito mais fáceis, né, de desfrutar dos sentidos. É lógico que a gente pode sempre achar algum motivo para desfrutar dessas, desses problemas da mente, né, de querer prestígio, querer aparecer que é espiritualista. Tem todas essas deturpações que a gente tem que estar sempre vigilante, porque são as armadilhas da vida espiritual. Mas a gente tem que pelo menos tentar, né? Tentar
caminhar nessa direção que a gente estabeleceu. Não, eu quero a consciência de Cristo. E quem está aqui hoje tá tentando, né? Então nós estamos tentando. A gente tá, e é super importante a gente estar falando sobre essas coisas, porque às vezes a gente vai no dia a dia, mesmo na vida devocional, né, praticando, tentando seguindo os princípios até, e mesmo que esteja conseguindo seguir os princípios, esteja conseguindo fazer as suas práticas, mesmo assim tem o perigo de se tornar mecânico e perder o gosto. Perder o gosto. A coisa se tornar assim, simplesmente uma obrigação automática que não tem uma motivação maior, que não tem esse gosto, né, esse gosto especial da vida espiritual, esse gosto superior. Isso é que vai evitar que a vida se torne insípida. Porque se a vida vai se tornando insípida com a idade do corpo, é sinal de que o nosso prazer vinha do corpo, né? Que a nossa satisfação está vindo do corpo. Porque se está diminuindo a nossa satisfação, diminuindo nosso prazer, a nossa alegria, a nossa, né, vontade de viver e prazer em viver, está diminuindo com a idade do corpo, é sinal que ela estava baseada no corpo. Então são todos os sintomas, por isso que a idade, né, o passar do tempo desse corpo, ajuda muito, pode ajudar muito na vida espiritual e pode também levar à depressão, né? Aí depende da consciência da pessoa. Como o Prabhupada colocou aqui no significado, que a passagem dos dias, né, que o sol nasce e morre, isso aí vai causando o envelhecimento do corpo. Mas uma pessoa consciente de Krishna, isso aí não altera nada a consciência dele. Porque a consciência não está baseada no corpo, né? Não é como a gente fala, consciência corpórea, é a consciência de Krishna, a consciência de que Krishna realmente está aí, está presente, e eu estou cultivando essa minha relação com ele. Então, gente, é muito importante a gente estar sempre monitorando a nossa vida, o nosso trajeto espiritual, né? A nossa caminhada, estar sempre observando para não cair nesse marasmo, né? Da vida religiosa, formal, que as pessoas hoje em dia rejeitam, né? E com razão, né? A pessoa, hoje em dia é muito comum a pessoa, não quero saber de religião, eu sou espiritualista, mas não quero saber de religião, né? Por quê? Porque a, a religiosidade ficou muito associada a uma vida insípida, uma vida sem graça, né? Aquela pessoa beata ali que fica ali fazendo aquelas obrigações, mas vira tudo um monte de obrigações que não tem sabor nenhum, mas que faz, porque senão eu vou para o inferno, porque tem que fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa. Não se acomodar numa certa situação, mesmo de avanço espiritual. Mesmo que ele tenha avançado um pouco, porque sempre tem esse perigo. Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu um artigo muito interessante sobre essa coisa, né? Da pessoa se acomodar num certo nível de avanço espiritual. Às vezes a pessoa realmente avançou, mas aí ela chega num estado que ela adquire um status, né, dentro do grupo religioso, espiritualista, o que for,
que as pessoas já reconhecem ela, que ela realmente conseguiu, deu um passo adiante, né? E aí ela consegue uma rotina de praticar os seus, as suas atividades espirituais, e ela consegue seguir os princípios e fazer tudo direitinho, e aí ela começa a ser admirada, e, e, e aí vem uma nova armadilha, né? Que agora ela conseguiu dar esse passo, mas ela tem que continuar. Porque se ela achar que já chegou, que agora essa situação tá boa, as pessoas me admiram, e às vezes a pessoa já é agora um líder espiritual, e tem pessoas servindo ela e admirando, e ela consegue um certo status e um certo prestígio, e ela começa a sentir prazer com isso e acha que isso é prazer espiritual. E aí se acomoda ali, já cheguei, até que vida espiritual é interessante mesmo. E, só que com o passar do tempo, ela vai começar a ficar insípida, porque vida espiritual ela tem que estar sempre crescendo, sempre se renovando. Se a gente achar que chegou, acabou a vida espiritual. A vida espiritual é sempre viçosa, é sempre evoluindo. É como um corpo jovem que está sempre crescendo, evoluindo. Isso é vida espiritual. Por isso que fala que é Nava Yovana, né? Sempre jovem, né? Krishna é sempre jovem. Ah, é, isso é a característica do espírito. Ele está sempre se renovando, nunca cai no marasmo. Essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre observando, porque, como o meu mestre espiritual fala, às vezes a gente pensa, porque vida espiritual é como decolar, né, de um avião, né? Então ele decola assim, né, nessa posição assim. E aí a pessoa está na vida espiritual, aí ela dá uma decoladazinha, começa a decolar, né? E como a gente estava falando, né? Realmente começou o processo e está avançando, mas depois, se ela para de avançar, mesmo que ela continue naquela posição, ela pode até começar a regredir, porque a vida espiritual não tem estagnação, não fica nunca parada. Ou você sobe ou você desce. E às vezes a pessoa começa a descer sem perceber, porque a posição dela aparentemente tá subindo, tá decolando, ela está nessa posição, mas só que às vezes ela está decaindo, mantendo a mesma posição, então mantendo a mesma aparência, né? Aparência de devoto, aparência de espiritualista, e os outros pensam, e você tem o prestígio de ser um espiritualista, mas está caindo se você simplesmente se acomoda nessa posição. Porque é como um avião mesmo, ele não fica parado nessa posição. Ou ele sobe ou ele desce, né? Então essa é a característica. A vida espiritual é esse decolar, né? A gente precisa decolar. Mas para decolar tem que estar sempre subindo, né? Não tem essa possibilidade de ficar parado. E isso é a grande misericórdia que a gente está tendo, né? Então, a gente estava falando, as pessoas que estão aqui hoje estão tendo essa grande misericórdia. E mesmo quem não está aqui e que está tentando, né? Então, todos que estão tentando de alguma maneira e estão tendo contato com esse conhecimento, contato com esse processo, estão recebendo uma grande misericórdia. E se a gente desperdiça isso, é realmente uma tragédia, né? Uma tragédia. E Krishna chama até de avaro, né? Ele chamou Arjuna de avaro. Você está sendo avaro. Por que é avaro? A gente fica assim, por que chamou ele de avaro, né? Avarento, ele é aquela pessoa que não
não quer dar nada para ninguém, mas é por causa dessa característica. Avarento é aquele que ele tem uma coisa, ele não dá para ninguém e nem aproveita para ele mesmo. Esse é o avarento. Aquele pão duro, ele vive ali uma vida miserável e não dá nada só para acumular coisa. É uma doença, né? Mas a gente pode estar vivendo isso. A gente tem um corpo humano que pode decolar para a vida espiritual. A gente tem esse conhecimento, a gente está tendo essa possibilidade, essa misericórdia, né, de ter contato com esse conhecimento. Tem todo o processo que é simples, não é fácil, né, não é, depende de um certo esforço, mas é muito simples e é acessível, é possível. O esforço não é acima da nossa capacidade, está bem razoável. Então a gente tem todas as possibilidades. Se a gente não aproveita, é o que já você está sendo um avarento. Você tem uma riqueza na mão e não aproveita a riqueza. Nem para ajudar os outros e nem você. Né? Então, essa, esse é o grande perigo dessa vida. A gente desperdiçar essa grande oportunidade de estar nesse corpo humano e ter acesso a esse conhecimento e poder fazer essa conexão, restabelecer essa nossa relação eterna, que é a única coisa que a gente vai levar, né? E se a gente não faz isso, como a gente falou, né? No final vai ficar sem nada. E o pior é que qualquer um pode cair nessa. E a gente vê, é bom a gente ver para a gente cair na real, porque são histórias reais, né? Esses devotas que chegaram no final da vida e tiveram essa realização. Né? Tem relatos impressionantes, ele devota no final da vida e falar que eu não tenho uma relação com Cristo. Ah, você está voltando para Cristo, né? Que bom, né? Chegou o final. Ela, não estou feliz, não. Porque eu não tenho uma relação com Cristo. Minhas relações estão todas aqui, eu estou perdendo tudo. Então é dramático, né? A gente não pode chegar a esse ponto. A gente tem a possibilidade, né? A gente ainda está vivo, a gente ainda tem alguma energia, temos que usar para isso. Né? Essa é a coisa mais importante. E teve outra, uma devota, que eu estava vendo a carta que ela escreveu, porque pediram para ela, porque ela passou por uma fase de quase abandonou o corpo. Né? E ela era professora lá do Gurukula, uma devota assim muito conceituada lá em Vrindavan. E ela passou por essa situação, ela de quase abandonar o corpo, e ela teve essa experiência de que nesse momento crítico, crucial da vida, ela não lembrou de Krishna, ela lembrou da mãe dela e chamava pela mãe, desesperada. Aí depois ela caiu em si, depois que ela recuperou e tal, e, e aí contou para as devotas, né, da realização dessa situação de quase morte, tudo que ela viu, porque tem toda uma coisa bem. Ela descreveu muita coisa interessante, mas o ponto que eu queria enfatizar é que ela falou que um dos pontos que ela colocou é que naquele momento ela não lembrou de Krishna, ela lembrou foi da mãe. E ela falou, porque. E aí depois ficou, né? Por que isso aconteceu? Ela tinha todo o conhecimento, sempre achava que ia chegar no final da vida e ia lembrar de Krishna, porque ela está sempre ensinando as escrituras para as crianças lá do Gurukula, estava sempre ligada a isso e tinha todo o conhecimento, né, que tem que estar, o que a gente estiver pensando no final da vida é para lá que a gente vai, e estava ensinando isso, e estava praticando, tinha sua japa todo dia, praticava, ia aos programas espirituais, então ela estava
cumprindo com todas as obrigações religiosas, vamos dizer assim, né? Mas quando chegou a hora final, o teste final, ela viu que não estava preparada. Que realmente o coração dela não estava com Krishna. A coisa não era profunda, era superficial. E ela falou, aquela minha japa, aquela minha japinha desatenta, me traiu. Ela falou assim. Hein? Isso aí é uma coisa muito importante, né? Aquela japinha desatenta me traiu. Então, isso aí, essa japinha desatenta, sem fazer um esforço real para realmente ficar atento e se esforçar por isso, se a gente não se esforça por isso e simplesmente cumpre com o nosso dever, já cumpri, já fiz minha, né? Estou aqui cumprindo com o meu voto, e não sacrifica, é isso que eu tenho que fazer e tá bom, basta. Né? Prabhupada falou que se eu fizesse isso, eu ia para o mundo espiritual, só que Prabhupada falou também da qualidade, né? Não é de qualquer maneira. Né? Não é de qualquer maneira. Krishna está ali no santo nome, mas a gente precisa penetrar no santo nome para ter acesso a Krishna. Não é de qualquer maneira, superficialmente, liga lá. Senão a gente ligava o aparelho de som e pronto, já estava com Krishna, porque está ouvindo o som ali. Não, nosso coração tem que fazer a conexão com Krishna, tem que estar ali de corpo e alma. Né? Então, se não, essa japinha vai nos trair, não vai resolver. A gente não vai alcançar a meta que a gente está buscando. Aí é a maquineta. Já esqueceu? Por isso que a gente começou a falar, né, começou a conversa hoje com isso. Estabelecer a meta e estar sempre lembrando da meta. Essa é a fórmula simples. Agora, para isso, para estar sempre consciente da meta, sempre consciente de Krishna, aí tem todo o processo, aí tem toda a dificuldade. Aí, apesar de, né, de ser simples a fórmula, tem todo um arsenal de, né, de informações e, e coisas que a gente tem que evitar, coisas que a gente tem que adotar e estar atento o tempo todo para não sair da rota, para poder chegar ao objetivo. A gente está viajando num caminho para, né, tá ali na estrada, querendo chegar no objetivo, a gente tem que estar sempre atento. Então a nossa vida espiritual é isso, tem que estar sempre atento, sempre ligado, sempre consciente. Isso é consciência de Krishna. E falar, por que tanta dificuldade? Porque é assim que a gente se mantém consciente. Se não tivesse perigo, dificuldade, se a gente não tivesse que estar conquistando Krishna a cada dia, a gente não ia ficar consciente. Se a gente pudesse fazer automaticamente, que consciência que a gente ia ter? Não ia ter a consciência de outra coisa, né? Mas a vida espiritual ia estar indo automático. Mas não funciona, não vai automático. Porque isso não é vida espiritual. Automaticamente funciona aqui esse corpo material. É por isso que a gente pode até caminhar cantando Java, porque o corpo pode caminhar automaticamente. Mas a, a nossa vida espiritual não pode ir automaticamente. A gente ficar repetindo o mantra automaticamente, isso não é vida espiritual. Isso é um processo material que, né, modo da bondade, né, tá relacionado com Krishna, é o mantra, mas se é automático, mecânico, não está se aprofundando, e você não está fazendo a conexão espiritual.
Você está só na superfície, purificando um pouco. Tá bom? Então, já está na hora, né? Esse é um ponto muito importante, a gente tem que estar sempre falando, sempre lembrando, sempre ouvindo. E, e foi muito bom hoje ter essa oportunidade de falar sobre isso. Espero que vocês tenham aproveitado e continuem aproveitando e lembrando. Eu também gostei muito dessa oportunidade, porque é uma oportunidade para mim fortalecer essa lembrança e tentar manter aí essa consciência, né? Porque é essencial para a nossa vida espiritual. Tá bom? Eu vou parar aqui. Vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Comentários. Ah, tem bastante. Mas está tudo bem. Pedro Paulo Gomes, tá. Fundarangue, Haribo, Reverências, Alice. Bom, a gente passou aqui. Ana Araújo, Paulo, Pedro Paulo, Hare Krishna, Sundarangi, Hare Krishna, Alice, Hare Krishna, Alice. Então a Alice falou que está sempre vejo a aula, Haribo, reverências, Pedro Paulo. Mas o avião, quando chega a certa altitude, ele para de subir e fica estável. Como se encaixa aí este exemplo? Boa pergunta, Pedro Paulo. A analogia nunca é perfeita, é uma analogia, né? Ali, essa analogia eu coloquei para mostrar essa questão da decolagem, né? E dessa ascendência. Que a vida espiritual é esse decolar, né? Não, aí, quando se estabiliza lá, aí já é outra, não é o ponto. Porque não é exatamente, né? É só uma analogia, mas que ajuda a gente, se a gente pensar na decolagem do avião, como a nossa vida espiritual, né? O nosso progresso na vida espiritual, aí a gente pode até especular, né? Imaginar que, então quando chega lá, aí você já está no mundo espiritual, aí está tranquilo e tal, mas tá estável e tudo, mas também pode cair, né? O avião tá lá em cima, pode cair também. E mais ou menos assim, até que é bem razoável essa analogia, né? Porque a pessoa, mesmo no mundo espiritual, se ela quiser voltar, ela volta, né? Ela sempre está livre para ficar ou para sair. Mas não é obrigado, já está lá, está estável, ela pode muito bem ficar lá, né? Como o Krishna fala, né? Chegou lá, depois que volta, não precisa voltar mais. É, Lila Das Benvenuti Nietzsche, que foi o maior crítico do racionalismo e teologia das escolas filosóficas que precederam, dizia que tudo no mundo é uma luta pelo poder. Mesmo os espiritualistas, no fundo, buscam por fama, adoração, poder. A natureza tudo é uma luta por poder. Ainda tem mais aqui. A natureza tudo é uma luta por expandir seus desejos e projetos pessoais. Para ele e seus seguidores existencialistas não existe Deus e transcendência. A única realidade é o nosso corpo com seus instintos e desejos, que Nietzsche não sabia que toda a sua filosofia foi inspirada pelo próprio Deus, que ele não acreditava existir, pois Deus satisfaz todos os desejos.
Outro ponto paradoxal é que no intuito de dar razão a seus desejos, cuja ambição não tem limites, ele não acredita em Deus, mas ele no fundo quer ser o próprio Deus. É isso aí. É isso aí, bem comentado. Marcelo, quando a coisa aperta mesmo, a gente sempre acaba lembrando da nossa mãe. Quando a coisa aperta. É isso aí. O problema não é lembrar da mãe, o problema é não lembrar de Cristo, né? O que ela ficou chocada foi com isso, que né, ela achava que certamente ia lembrar de Cristo. Porque a mãe, tudo bem, né? Aqui nesse mundo é o nosso refúgio e tudo. Mas esse refúgio, que para nós é suficiente até um certo ponto, né? Na nossa infância e tudo, e isso fica muito gravado, né? E continua sendo o nosso refúgio. Mas na realidade não é realmente um refúgio, né? Porque a mãe também vai morrer, né? E o normal é que ela morra até antes que a gente, né? Então, esse refúgio não vai estar disponível sempre. A única coisa que fica mesmo é aquele refúgio eterno, que é Cristo, né? Então, a gente tem que estar. Não adianta ficar alimentando o romantismo de que a mãe vai proteger e tudo. A mãe cumpriu o papel dela, agora é com você, né? Você tem que cuidar da sua vida eterna. Então é isso que a gente colocou hoje, deu bastante ênfase nisso, nessa importância do objetivo ser um objetivo eterno, para não ficar sem nada. Não adianta ser objetivo ser desse mundo. Mesmo a mãe, ela pode não falhar, né? Pode não estar aí. E é o que acontece, né? Até o nosso próprio corpo vai acabar tudo. Então, o que vai ficar é quem somos nós e a nossa relação com Cristo. Então, Marcelo falou: o objetivo final seria alcançar o prazer mais elevado da vida no estado de conexão espiritual, no estado de santos nomes. O objetivo final é fazer essa conexão. E a maneira de fazer a conexão é através dos santos nomes, dos santos nomes de Cristo, nesse Mahamantra especialmente. Esse é a maneira mais prática nessa era, né? Então por isso que a gente segue esse processo. A gente quer chegar ao objetivo, então a gente vai buscar a maneira mais eficiente para chegar nesse objetivo, né? E a maneira mais eficiente para recomendada para o Chaitanya Mahaprabhu é essa. E é esse Mahamantra. Então a gente segue ela e muita gente está conseguindo, né, a autorização através desse processo. E já conseguiram no passado. Então a gente pode tentar também, né? Não é uma coisa inventada agora que será que funciona? Ele já funcionou com um monte de gente, a gente pode ter dar esse voto de confiança. Aí o Marcelo, Pedro Paulo é o Prabhu Paravyuma disfarçado. Haribo. Pedro Paulo, é mesmo. O Paravyuma está por aí então. O Paravyuma Marim Gomes, né? É porque tem horas que ele coloca Pedro Paravyuma. Tá bom, obrigado Marcelo pela informação. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação, pelos comentários. Vamos em frente. A gente. É muito bom ter essa oportunidade, né? Eu agradeço aí o convite, mais uma vez, aos organizadores aí da ISCOM Rio de Janeiro, Prabhu Paravyuma, que me convidou. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos aí pela participação. E até a próxima, né? Então, Srila Prabhupada aqui já, Dantaraj Srimad Bhagavatam aqui já, Gaura Premanande. Então vamos encerrar.